Bom dia, irmãos, bom dia, queridos, sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Começando mais uma live, dando continuidade ao Evangelho de João. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 e fazer alguns comentários. Sejam muito bem-vindos, você que vai assistir online, que vai entrar, e você que assiste a live gravada. Ela fica aqui no meu Instagram e fica lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Então eu já peço que você assistindo essa live, deixe lá o seu comentário, curta, comenta, compartilha. Se possível, se inscreve no canal, por favor, para que possamos levar a palavra de Deus para outras pessoas. Não é nada para mim, gente. É tudo por Ele, para Ele, nada para mim. Então, dê um pulinho lá no meu YouTube e se inscreve no meu canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito relevante e que precisa alcançar mais pessoas. E é isso que ele faz. Quando ele vê que as pessoas comentam, que as pessoas curtem, se inscrevem no canal, compartilham, ele vai divulgando para mais e mais pessoas, ok? Então eu peço com todo amor do meu coração para divulgar, não a Marta, divulgar a palavra do Senhor, porque é isso que nós temos que fazer, saber usar a internet. Se nós usarmos a internet para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome do Pai, a gente vai conseguir evangelizar muita gente. E é esse o mandamento dele. É isso que ele nos manda, nos ordena fazer. Ide e pregai o evangelho. É isso que ele fala da grande comissão. Que levemos o evangelho a todo mundo, a toda a nação. Tá bom, irmãos? Me ajudem, então, a divulgar esse conteúdo. Que o YouTube não tire ele do ar. Ok? Obrigada, então. Vamos agora orar para começar a leitura do capítulo 4 do livro de João. Pai querido, Pai de amor, graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia na tua presença. Graças te dou por ter acordado, por estar aqui. O Senhor me dá saúde, o Senhor me dá condição de enxergar, de falar e principalmente de levar a tua palavra. Pai, obrigada pela vida, obrigada pelos dias que tenho passado, obrigada pelas coisas que tenho mostrado, obrigada por tudo que tem feito por mim, Pai. Agora eu te peço, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, que estejamos com os nossos corações preparados para receber a tua palavra, a tua mensagem. Nos ajuda, Senhor. Coloque aqui o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito para nos orientar, nos guiar e nos dar sabedoria e discernimento para entender tudo que for aqui falado. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar lendo o capítulo 4, verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, aqui, gente, quando ele ouve, porque nós lemos aqui no capítulo 3, eu não lembro bem aonde é. Nós lemos aqui no capítulo 3 que os discípulos estavam já fazendo a divisão, né? Então, quando ele soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, ele entendeu que estavam colocando discórdia. Eles estavam colocando discórdia entre eles. Ele e João Batista. Discórdia, eu anotei aqui errado. Os fariseus
estavam colocando discórdia entre ele e João Batista. Está aqui, ó, no verso 26 do capítulo 3, ó. Diz assim, ó: e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunha, está batizando, e todos vão até ele. Então, eles já diziam aqui no verso 26 do capítulo 3, já faziam a divisão. Mas João, quando ele diz aquela última frase do versículo 30, que diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Gente, que homem, que humildade. Ele veio como precursor mesmo de Jesus, ele veio preparar o caminho para Jesus. E João, no verso 30, diz, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. É tremendo. Continuando no verso 3, verso 2, diz assim: se bem... Meu microfone está ligado. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Jesus, ele se movia profeticamente. Era necessário ele passar em Samaria. Ele estava na Judéia, não é isso? Ele se movia profeticamente. Então, ele foi para Samaria. Verso 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco da água. Então Jesus, ele chegou a uma cidade samaritana, ele chega até Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali fica o poço de Jacó. Gente, eu fiz uma pesquisa e vários patriarcas encontraram suas esposas em um poço. Vários patriarcas. Isaac encontrou a sua esposa num poço. Está lá em Gênesis 29, 17. Olha aqui. Gênesis 29, 17. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Então, Isaac encontrou a sua esposa num poço. Jacó também encontrou, no versículo 29, 10, diz aqui, ó: quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua irmã, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Então, esses patriarcas, eles encontraram as suas esposas no poço. Moisés também encontrou a sua esposa no poço. Está lá em Êxodo. Vamos ver. Êxodo 2, 16 a 24, diz assim, olha: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai.
Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem um homem para que venham comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então a gente vê na Bíblia que vários patriarcas eles encontraram as suas esposas num poço. Então, por isso que Jesus ele se movia profeticamente. Olha o que diz, olha como continua. E assim diz Jesus, verso... Bem, aí eu falei para vocês que os patriarcas, vários deles encontraram as suas esposas num poço. Como Jesus, essa passagem é como se Jesus estivesse encontrando a noiva, a samaritana, como Jesus estivesse encontrando a noiva. A mulher samaritana representa a noiva, a igreja. O samaritano era uma mistura de Israel e gentios. Entenderam? Os samaritanos eram uma mistura de Israel e gentios. Não foi lá. Não foi a todos. Ele deixou a Judéia e foi para lá, para Galileia. Verso 8. Não, desculpa. Vamos ler o verso 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana, Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Olha, gente, muitos judeus odiavam os samaritanos. E quando Jesus aqui, ele fala, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva, água corrente, o Espírito Santo. A samaritana, ela não entendeu muito bem. Ela entendeu que ele estivesse falando da água, verdadeiramente da água. Mas Jesus não estava falando. Jesus estava falando do Espírito Santo. E aí, continuando, verso 11. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem água viva. Olha, ela não entendeu do que Jesus estava falando. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu,
assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, o resultado de receber o Espírito Santo, quando ele fala que para essa mulher, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus, primeiro ele conversa com ela, com a samaritana, em espírito, mas ela não entende. Depois, o resultado, ele fala sobre o resultado de receber o Espírito Santo, ter a satisfação em Deus. O resultado de ter o Espírito Santo, existem dois resultados. A satisfação em Deus e a fonte interna que sacia outras pessoas. Você, quando recebe o Espírito Santo, você sacia a tua vida, você sacia o teu espírito, você sacia a tua alma. Consequentemente, você passa para as pessoas essa maravilha que é ter a presença do Espírito Santo. O que nos alimenta é algo que está dentro da gente, que habita em nós, que é o Espírito Santo. Então, a gente, se beber a água viva, a água corrente, essa água que dá vida, essa água que o Senhor fala sobre o Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, nós teremos vida e não teremos mais sede. É isso que ele está dizendo aqui para a samaritana. O que alimenta a gente é algo que está dentro da gente, que habita em nós, que é o Espírito Santo. Continuando. Verso 15. Porque ele diz no verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte é o Espírito Santo. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então, olha isso, Jesus, ele dá uma palavra de conhecimento, ele primeiro dá uma palavra de conhecimento, no versículo 17, olha o que ele diz. Você tem razão ao dizer que não tem marido. Então, ele mostra para a samaritana que ele conhece. Então, ele dá uma palavra de conhecimento para a samaritana. E aí, no verso 20, diz assim, olha. Perdão, nós terminamos o verso 18, né? Porque já teve 5 e esse agora tem, não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade de seu povo. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Olha, gente, olha isso. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Gente, então o que a gente vê aqui a partir do verso 20, né? Do verso 20, porque a mulher, ela pergunta, né? Agora eu sei que o Senhor é o profeta. Nossos pais adoram nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. E aqui Jesus, ela pergunta para Jesus aonde devem adorar, aonde eles devem adorar. E Jesus responde, né? Quem devemos adorar e não aonde devemos adorar. Jesus responde para essa mulher que não é onde devemos adorar. Jesus responde para essa mulher quem devemos adorar. E ele mostra também no verso 23 como devemos adorar. E essas duas palavras andam com Jesus, em espírito e em verdade. Um não anda sozinho, os dois andam juntos. Então ele fala para a mulher que ele nos ensina quem devemos adorar, não é o lugar de adoração, e sim quem devemos adorar e como devemos adorar. Então nós devemos adorar em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é uma adoração do Espírito Santo. É uma ação do Espírito Santo. A verdadeira adoração é uma ação do Espírito Santo e da palavra em nós, da palavra em nós. Essa é a verdadeira adoração. Termos a palavra do Senhor em nossas mentes, em nossos corações e adorá-lo em espírito. É isso que é a verdadeira adoração. E ele continua dizendo, né, que ali no verso 26, é a primeira vez, porque vejam aqui, então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu estou falando com você. Que a mulher, ela perguntou, ela falou: Eu sei que virá o Messias chamado Cristo, mas ele afirma para ela: Eu sou o Messias, eu estou falando com você. E é a primeira vez que Jesus se revela a uma mulher samaritana. É a primeira vez. E essa mulher, no verso 28, ela diz assim: Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade de seu povo.
essa mulher, ela deixa o cântaro e corre para a cidade, para contar ao povo. Então, quando você tem um encontro com Jesus, o que acontece é isso, a gente abandona as suas formas humanas, a gente abandona as coisas que a gente fazia antes e começa a saciar a nossa sede com o Espírito Santo. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente abandona as formas humanas, a gente abandona as formas humanas de saciar a nossa sede. A gente passa a saciar a nossa sede com a presença do Espírito Santo. A gente passa a saciar a nossa sede na palavra. Ela teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com o Espírito Santo. Ela passa a ser uma testemunha. Então ela corre, ela deixa o cântaro e corre para a cidade para contar para os outros o que aconteceu com ela. No verso 34, diz Jesus, assim diz Jesus continuando. A minha comida, porque os discípulos perguntaram, né, entre eles, será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Gente, olha o que ele está dizendo. Viver o propósito de Deus na nossa vida nos alimenta, nos dá vida. É o que ele diz para os discípulos. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Oh, meu Deus, que lindo isso. Então ele diz para os discípulos, viver o meu propósito, viver o propósito de Deus. Ele fala para mim e para você, viver o propósito de Deus em nossa vida nos alimenta, nos dá vida, sacia a nossa sede. E ele continua, né? Ele está dizendo, os samaritanos estão vindo. Quando ele diz aqui, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Ele está dizendo, os samaritanos estão vindo, porque a mulher foi até a cidade, dar o testemunho dela e trouxe um monte de samaritanos para ver Jesus. Então ele fala para os discípulos, os samaritanos, vejam, os samaritanos estão vindo. Levantem os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Verso 36. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Existem 2 trabalhos, gente. O que semeia, o semear e o colher. O semear, a gente não vê o resultado na hora. A gente está semeando. E a colheita, a gente não vê o processo. Então, quando a gente está semeando, a gente tem que acreditar, a gente tem que crer que a gente vai colher. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo que semeamos, porque cedo ou tarde iremos colher. Sendo bom ou ruim, a colheita virá. Então, aqui ele nos ensina que existem 2 trabalhos, o de semear e o de colher. O de semear, você não vê o resultado na hora. E o de colher, você não viu o processo. Então, cuidado com o que você está semeando. Procure semear coisas boas, que te edifique,
Procure semear coisas do alto. É isso que nós precisamos fazer. Porque a conta uma hora chega, sendo você ter semeado coisas boas ou ruins, a colheita chega. Verso. Então ele diz, né? Vocês não, no verso 35 ele diz, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo, o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitarão o trabalho deles. Entenderam, gente? Então, existem, de outra visão, ele está dizendo aqui, ó, que eu enviei a colher o que vocês não semearam. Eu enviei a colher o que vocês não semearam. Ele, Jesus, está semeando para os discípulos. E os discípulos é que vão colher o que Jesus está semeando. Outros trabalham e vocês aproveitaram o trabalho dele. E aí ele diz assim, ó, no verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já tinha feito, tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro, que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, a gente aprende, né, que é por causa do testemunho da mulher que a gente vai colher, que os discípulos vão colher, porque a mulher foi na cidade, correu na cidade para avisar os outros samaritanos, e por causa desse testemunho, todos vieram a ter com Jesus. Então a gente aprende aqui no verso 42 que o evangelismo e discipulado é levar as pessoas até Jesus e nos tornarmos úteis e nos tornarmos inúteis. Deixa eu explicar. Evangelismo e discipulado, porque olha aqui o que o homem fala para a samaritana. Agora, muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, esses que a mulher trouxe, esses que a mulher deu testemunho, esses que a mulher falou de Jesus para eles, olha o que esse disse para a mulher. Agora agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Gente, que coisa perfeita, maravilhosa. Como eu aprendo. O que Jesus está nos dizendo aqui? Evangelismo e discipulado é levar as pessoas até Jesus e nos tornarmos inúteis. Inúteis. A gente apresenta Jesus à pessoa, a pessoa passa a conhecer Jesus em espírito e em verdade, verdadeiramente. E aí a pessoa vai poder falar de Jesus para outra. Então a gente não tem mais importância para essa pessoa. A gente se torna inútil, porque nós já fizemos a nossa parte. Agora é com o Espírito Santo. É isso que é importante, a gente entender
que discipulado, entender que evangelismo não é ficar ali cercando a pessoa que foi discipulada, perguntando, querendo saber tudo. Não, a gente precisa levar a palavra, né? A grande comissão, levar o evangelho, falar do grande amor do Senhor por mim e por você, falar para ele. E quando ele descobre a maravilha que é conhecer Jesus, que é viver o Espírito Santo dentro dele, ele aí não precisa mais do discipulador. Ele pode caminhar sozinho, a gente pode sim amparar, ajudar, mas a gente não é a figura importante mais. A gente se torna inútil. É isso que ele está nos mostrando, é isso que esse homem fala para a mulher. Agora nós não precisamos, não é mais por sua causa. Você nos falou a mensagem, mas nós viemos aqui para conferir. Então agora nós sabemos que é ele, nós ouvimos dele, e é isso que a gente precisa fazer. As pessoas precisam ouvir a voz do Senhor. Continuando, verso 43. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então aqui, olha, Jesus ele vai para onde ele não tem honra. Ele vai para a própria terra. Jesus sai e vai para Galiléia. E ali naquela cidade, na cidade dele, ele não tem honra. Como pode, né? Ele está numa cidade onde ele é honrado, onde ele é glorificado, onde ele faz se conhecer. E aí ele vai para um lugar na própria cidade onde ele não tem honra. E eles recebem a Jesus, os galileus os recebem, porque ele vai para Galiléia. E os galileus os recebem porque ouviram falar de todos os milagres que ele tinha feito lá onde ele estava. Então, eles queriam usar Jesus. Eles queriam Jesus pelo que ele podia fazer, não pelo que Jesus era. Então, eles queriam usar a Jesus. E eles receberam Jesus por conta disso, por conta do que eles ficaram sabendo a respeito dos milagres. Verso 46, Jesus foi outra vez a Caná de Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. Lembra do casamento? Ele voltou lá. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhes disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Gente, a gente aprende o quê? A gente vê um homem querendo usar o poder de Jesus, querendo um milagre, e muito provável ele era um gentil. Então ali existe um homem que queria usar Jesus, ele queria um milagre. Mas Jesus, ele fala para ele: você só quer um milagre, você não quer ter um encontro comigo. Jesus estava fazendo um teste a ele quando ele diz aqui, ó,
Olha aqui o que Jesus diz. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum, vocês, nem de modo nenhum, crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Então, quando o Senhor diz aqui isso para ele, que se vocês não virem sinais e prodígios, ele está dizendo aqui: se você não quer ter um encontro comigo, como é que você quer um milagre? Ele está dizendo isso. Mas ele está fazendo um teste com esse gentil, com esse homem, para ver o que ele vai fazer. Ele tem a opção de ir embora, virar as costas e ir embora. Mas não. A fé dele, olha o que ele faz. Senhor, o oficial pediu mais uma vez. Senhor, antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então, perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor e informaram: ontem, a 1 hora da tarde, a febre baixou, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Que tremendo, gente. Então, no verso 48, ele fala isso para o gentil. Se vocês não virem sinais de prodígio, de modo nenhum vocês crerão. Ele faz um teste com esse gentil. E qual é a fé que recebe milagre e salvação? Qual é a fé que recebe milagre e salvação? Nós temos, eu anotei cinco formas de milagre e salvação. Mas deixa eu terminar de ler aqui o verso 54. Então, no verso 53 diz assim: com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. Lembra que Jesus disse aqui? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Senhor, venha antes que meu filho morra. Vá, o seu filho vai viver. Então, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Então, aqui eu aprendo que a fé, qual é a fé que recebe milagre e salvação? São vários tipos de fé. Uma fé que é baseada na graça de Jesus. Está lá no versículo 47. Olha aqui o versículo 47. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então, uma fé baseada na graça de Jesus. Uma fé que impulsiona sacrifício. Está lá no verso 47. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então ele foi até Jesus. Gente, era uma distância de mais ou menos 1 hora. Então é uma fé que impulsiona sacrifício. Uma fé que pede milagre por outro. Olha aqui também no verso 47. Ele pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então, é uma fé que impulsiona sacrifício,
Ele foi atrás de Jesus, ele viajou durante 1 hora, e ele não foi pedir por ele foi pedir pelo filho. Então é uma fé que, que pede um milagre para outro, que nos faz interceder por outra pessoa. Também é uma fé que requer humildade. Por exemplo, esse gentil, gente, ele era uma autoridade, era um homem com muitas posses. E tudo indica que ele era rico, muito rico. Mas ele se humilhou perante Jesus. Ele era rico e estava se humilhando para um judeu. Ele estava se humilhando para um judeu. E dizendo, eu preciso desesperadamente de ti. Era isso que esse homem estava dizendo para Jesus, se humilhando. Eu preciso desesperadamente de ti. E uma fé que insiste e não se ofende. Verso 49. Quando Jesus fala para ele, né, que se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum vocês crerão. O oficial, ele insiste. Ele insiste, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Então é uma fé que insiste e que não se ofende, porque um homem rico, com posses, um homem de um alto escalão, de um cargo bom, ele devia ter conhecimento, e ele não se ofende de forma alguma de se humilhar, ele não se ofende de modo algum em insistir com Jesus, porque ele ali se coloca na posição de servo, entendeu? Então ele não se ofende, ele com o coração ele se prostra a Jesus e pede desesperadamente que o Senhor o ajude. Então é esse o ensinamento que Jesus nos dá com essa palavra. É esse o ensinamento de Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João. Que nós precisamos ter humildade, que nós precisamos interceder pelo outro, que nós precisamos semear, porque nós vamos colher, e muitas das vezes a gente está colhendo o que o outro semeou, então a gente precisa valorizar isso, nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, não é onde adorar, é quem adorar, é isso que ele nos ensina. Então nós precisamos levar o Evangelho, fazer, cumprir a ordenança do Senhor, né? E de pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que ele nos ordena. Que sejamos a grande comissão, nós, a igreja, que você pode fazer isso. Isso que eu faço aqui, lendo a palavra, discipulando, falando de Jesus para você, te motivando, te entusiasmando a ler, a ter uma intimidade com Jesus, a meditar na palavra do Senhor. Lembra que nós falamos aqui, que ele nos ensina que nós temos que meditar em espírito, nós temos que estar em espírito e em verdade. Espírito é Espírito Santo e a verdade é a palavra de Deus. Então a gente precisa meditar na palavra de Deus em espírito. A gente precisa abrir o nosso coração para ter um encontro com o Espírito Santo, deixar que ele entre em nossa vida e direcione tudo em nossa vida, tome conta das nossas vidas, entendeu? Então isso que eu faço aqui, como um discipulador, eu estou evangelizando vocês
e motivando cada um a fazer a mesma coisa, evangelizar o outro, seu irmão, o seu colega de trabalho, falar do amor de Deus, falar das maravilhas que Ele pode fazer. É isso que Jesus nos pede. Amém, irmão? Então, nós terminamos aqui o capítulo 4. Amanhã a gente continua no capítulo 5. E é isso, gente. Vamos orar para terminar a nossa live. Pai querido e Pai amado, obrigada, gratidão por mais um dia precioso que o Senhor me concedeu, um dia precioso em que aprendi mais de Ti. Como é bom, Senhor, como é edificante conhecer mais da Tua palavra. Como é bom, Senhor, estar em espírito e em verdade, ter esse conhecimento que precisamos do Teu Espírito, mas precisamos conhecer a Tua palavra. Obrigada, Pai, que essas palavras invadam o coração daquele que for ouvir essa live. Que essa palavra entre como uma espada cortante, entre em seus pensamentos, entre em seus corações, que façamos dela um instrumento para levarmos para todos aqueles que têm sede de Ti. Precisamos, Senhor, levar o Teu Evangelho a outras pessoas. Nos capacite, Paizinho. Me capacite. Coloque, Senhor, pessoas prontas, com sede de Ti. É isso que eu te peço, Pai. Abençoa os meus irmãos. Abençoa todos, Senhor, que irão ouvir essa live. Abençoa, Senhor, a sua vida profissional, a sua vida material, a sua saúde física e principalmente a sua saúde espiritual. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a estarmos alinhados com a Tua palavra, a obedecermos aquilo que o Senhor nos ordena. Que sejamos obedientes, que sejamos filhos, que estejamos sempre buscando a santidade, que estejamos sempre buscando sermos cada vez mais parecidos contigo, Pai. Que sejamos sal da terra, que sejamos luz do mundo, que ao olharem para nós, seus filhos, que as pessoas que nos olharem, vejam a Tua presença, sintam a Tua presença e tenham fome de conhecer a Tua palavra, tenham sede de ouvir a Tua palavra. Ah, Paizinho, gratidão. Gratidão por mais um dia tendo essa experiência única, essa experiência maravilhosa que é estar aqui junto a Ti. Agora eu oro também, Senhor, pela minha saúde. O Senhor tem colocado no meu coração que eu peça também aqui por minha saúde, pela minha recuperação, pela minha total recuperação. Que tudo que esteja acontecendo comigo seja para o meu crescimento, seja para o meu crescimento. E eu creio, Senhor, na minha cura. Eu creio que no Teu tempo o Senhor me dará a cura. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Abençoa essa live, abençoa os meus irmãos que irão assistir essa live e ficará gravada. Porque é tudo para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele ouve as nossas orações. E eu tenho orado, gente, porque Deus tem colocado no meu coração que eu ore também pela minha saúde, porque eu estou com problema no meu tendão de Aquiles. Eu estou com problema de fascite plantar, esporão de calcânio. Eu, há um tempo atrás, continuo tendo, tive muita cãibra na panturrilha,
E fui deixando, não dei muita atenção. E a coisa se agravou e comprometeu o meu tendão de Aquiles, causando a fascite plantar, causando inflamação, bursite, tendinite. E agora eu estou buscando tratamento médico, fazendo a minha fisioterapia, mas eu creio, né? Eu creio na total recuperação do meu pé, porque isso tem me paralisado muito. Eu vou ler aqui Isso tem me paralisado muito, muito, porque impede a minha locomoção, impede de eu ir para a igreja, porque eu não posso andar. Eu não posso colocar uma bota, porque a bota também vai enrijecer mais ainda o tendão. Então, o tratamento que eu estou fazendo é para desinflamar com os aparelhos na fisioterapia e de alongamento, para alongar o tendão que encurtou e enrijeceu. Esse alongamento, esse tendão, ele precisa ser alongado. E eu tenho orado muito para isso, né? E Jesus tem falado ao meu coração que eu ore aqui nessa live também por minha saúde e pela saúde de todos que precisam. Então é isso, Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer um milagre, sim, curando, né, meu pezinho. Em nome de Jesus. Eu profetizo e creio na minha cura. Tá bom, gente? Então até amanhã. Se Deus quiser e se assim Ele permitir, eu estarei aqui com vocês. Ok? Beijos. Fiquem com Jesus.